Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos vivendo a oitava de Páscoa, que a igreja celebra como se fosse um único dia. São 8 dias para vivermos a alegria pascal, porque um dia só o domingo, não é suficiente para expressar a grande alegria, o júbilo da Páscoa. E os evangelhos dessa semana são as várias aparições de Jesus ressuscitado. Nós então encontramos no evangelho de hoje um momento de grande misericórdia de Jesus. Por quê? Porque Jesus escolheu seus 12 apóstolos. E desses 12 apóstolos, Jesus escolheu um para ser o primeiro. É ele que está no início de todas as listas dos apóstolos. Primeiro, Pedro. Pedro é o primeiro de todos, sempre. E é Pedro que Jesus escolheu, e escolheu porque Pedro de fato amava Jesus. Acontece que dos 12 apóstolos, Pedro é aquele com o qual nós mais nos identificamos. Por quê? Porque Pedro, apesar de amar tanto Jesus, é inconstante. Jesus disse a ele: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas, o que é que ele faz? Resolve caminhar na água e afunda. Como é que ele pode ser pedra se ele afunda na água? Ele, na última ceia, diz para Jesus, e diz com sinceridade: Senhor, eu morreria por ti. Isso é verdade. Essa declaração não foi mentirosa, foi sincera. O que ela não era profunda, porque Pedro não tinha profundidade para viver aquilo. Sim, Pedro é tão parecido conosco. Nós amamos Jesus, mas o nosso amor ainda não é profundo o suficiente. Não é profundo como o dos mártires. Não é profundo como o dos santos. Nosso amor é um amor que está aqui, mas diante da primeira empregada do sumo sacerdote, que diz: eu acho que eu conheço você. Você não é como Jesus, que veio lá daquela região do norte, que tem um sotaque diferente lá, a Galileia também chamada de Ceará? E Pedro responde: eu, cearense? Oxente, não, menino. Oxe, você não está vendo que eu sou carioca? Não está vendo não, pelo meu sotaque? Pelo sotaque, São Pedro se entregou. E São Pedro nega Jesus. Pois bem, o evangelho de hoje é um momento de grande misericórdia, porque Jesus quer reconduzir Pedro às suas raízes, ao primeiro amor. Você quer voltar para Jesus depois do pecado? Volte para o primeiro amor. Volte para o primeiro amor. E é isso que Jesus faz no evangelho de hoje. Como assim, padre? Bom, nós lemos o capítulo 21 do evangelho de São João. Mas eu gostaria de ler para vocês o capítulo 5 do evangelho de Lucas. Capítulo 5 de Lucas. Olha só. Estamos no início do evangelho. É a vocação de Pedro. Jesus começou a pregar, já foi na casa de Simão Pedro, curou a sogra dele, etc. Lá pelas tantas, no meio das pregações, Jesus um belo dia não conseguia mais pregar para as multidões. Por quê? Porque era muita gente. Chama Pedro, entra na barca dele
E depois que terminou a pregação, Jesus disse: vai mais fundo, né? Vai para o alto mar e lança as redes. São Pedro disse: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Olha a coincidência. Nada apanharam a noite inteira. O evangelho de hoje, nada apanharam a noite inteira. Então, o que é que tem de diferente nesse evangelho de hoje? Tem o fato seguinte: Jesus entrou na barca de Pedro, disse: vai para o alto. Senhor, pregamos a noite inteira, mas em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Lança as redes, vem lotada de peixes. São Pedro fica apavorado, se joga aos pés de Jesus, ali na barca mesmo, não é? E dizendo: retira-te, Senhor, de mim, porque sou um pecador. Estava muito assombrado com aquela pesca. E Jesus então diz, aqui que vem o importante, olha só, na vocação de Pedro, lá atrás: não temas, doravante serás pescador de homens. Então aqui Jesus trocou Pedro de profissão. Tu não serás mais pescador de peixes, mas pescador de homens. E olhem a frase que vem em seguida: e atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. São Pedro deixou tudo. Sabe o que quer dizer tudo? Tudo quer dizer que ele deixou de ser pescador. Para seguir Jesus, ele deixou de ser pescador. Não que ser pescador fosse um pecado, não é isso. Mas ele, apaixonado por Jesus, diante da majestade daquela pesca milagrosa, vendo ele que Jesus era uma epifania de Deus, ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Jesus, eu sou um pecador, afasta-te de mim, porque ele estava diante de uma manifestação divina. E por isso, porque Jesus se manifestou divino, São Pedro diz: eu vou deixar tudo. E deixa, e vai embora. Eis aí a vocação de Pedro. Eis um momento decisivo em que ele resolveu deixar tudo. Foi sincero? Foi, mas não tinha profundidade. Não tinha a profundidade que se esperava. E então aconteceu o que nós já conhecemos. São Pedro se empolga, diz: Senhor, que eu quero caminhar sobre as águas. Afunda. Depois: quem dizem que eu sou? Ah, tu és Jesus, o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Beleza, entendeu tudo. Aí Jesus chega e diz: eu vou morrer em Jerusalém. Pedro diz: deixa disso, para com esse negócio. Jesus diz: afasta-te, Satanás. Pedro ainda não tinha entendido. Se você quer seguir Jesus, mas não quer seguir Jesus crucificado, não vai dar certo. Nós estamos celebrando a oitava de Páscoa, Cristo ressuscitado, amém? Mas o ressuscitado é o crucificado. Os anjos, no Evangelho de São Mateus, quando os anjos aparecem depois da ressurreição de Jesus, eles dizem para as mulheres: vocês estão procurando Jesus, o crucificado. Agora é o nome de Jesus. Jesus, o crucificado. Virou título. Não está aqui. Ressuscitou dos mortos. E Jesus dali para frente vai se apresentar ressuscitado, sim, mas com as chagas. Aquelas chagas gloriosas, aquela chaga da qual saem os raios de luz de Santa Faustina. Ele é glorioso, mas ele não perdeu as marcas do crucificado, porque aquelas marcas são os troféus do seu amor vitorioso. Ele quer carregar por toda a eternidade as marcas do seu amor por nós. Ele quer nos mostrar o que ele fez para pagar os nossos pecados.
O quadro de Jesus misericordioso é um quadro poderoso, porque ele mostra o preço da misericórdia. Deus pagou um preço para ser misericordioso. Porque o amor é isso. Abre parênteses aqui, vamos fazer um exame de consciência. Você ama alguém, sim ou não? Muito bem, então vamos ver agora se é verdade. Pense, não precisa responder agora. Não precisa passar vergonha não. Só pensa com você. Você por acaso está sofrendo por alguém, em favor de alguém, pelo bem de alguém? Porque claro, o namoradinho e a namoradinha, no calor do namoro, ai meu amor, ai meu tesouro, eu te amo, meu amor, minha vida. Mas um não sofreu ainda pelo outro. Um não sofreu ainda em favor do outro. Então deixa eu dizer uma notícia meio tenebrosa para você. Se você não está sofrendo por ninguém, se você não está sofrendo em favor de ninguém, se você não está sofrendo pelo bem de ninguém, é bem provável que você ainda não ama ninguém. Você só ama você mesmo. E de forma bem egoísta e desordenada. Amor é daquela pessoa que paga o preço de amar. Pense numa pessoa que você tem certeza que amou você. Ela sofreu por você, sim ou não? É assim. Jesus, a chaga de Cristo no quadro de Jesus misericordioso, é o preço que ele pagou pela misericórdia. Nunca se esqueça disso. Que aquelas chagas estão gloriosas, estão luminosas, estão desprendendo luz. Mas antes, elas jorraram sangue e água. Na cruz. É o preço. Pois bem, Pedro ama Jesus, mas ele ainda não calculou o preço do amor. Veja, não quer dizer que ele não calculou nada. Ele calculou algo, porque afinal das contas o homem deixou. Ele deixou tudo. Deixou tudo para seguir Jesus. Isso é maravilhoso, isso é generoso. A maior parte de nós aqui não deixou tudo para seguir Jesus. As irmãs e os irmãos do Instituto Hesed deixaram tudo para seguir Jesus. Deixaram até o nome para trás. Tem um nome de profissão. Morreu a mulher velha, morreu o homem velho. Agora é um outro homem, com outro nome, outra mulher, com outro nome. Deixaram tudo. Beleza? Generoso. Mas já é profundo. Você ainda não deixou tudo, talvez. Tem que dar passos. Coragem. Mas temos que alcançar a profundidade. E como que faz isso? Bom, vamos lá. O Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus faz São Pedro reviver aquilo que ele viveu. A cena se repete. Nós estamos na beira do mar de Tiberíades, que é o mesmo mar de Genezaré, mesmo mar da Galileia. Ele aparece agora, Jesus não está mais dentro do barco, agora está na terra firme.
Os santos padres vão fazer uma comparação dizendo que Jesus na terra firme está no céu e São Pedro lá na água é a igreja que peregrina nesse mundo. Mas isso é uma leitura anagógica. O que interessa para nós aqui é outra coisa. O que interessa é esse drama. Pedro está lá, ele olha para os outros e diz assim: eu vou pescar. E essa frase que parece banal, essa frase que parece corriqueira, essa frase que parece, estamos aqui entediados, vou pescar, ela na verdade é uma volta para a vida antiga. Eles deixaram tudo, ele deixou de ser pescador, porque Jesus disse: doravante eu vos farei pescador de homens. Como assim, Pedro, você voltou a pescar? Vejam que essa altura do campeonato, eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido aos apóstolos, já tinha aparecido a Pedro, já tinha aparecido aos apóstolos. Aqui nós estamos, eles sabem que Jesus ressuscitou, mas ainda não sabem o que fazer com aquela notícia. E Pedro diz: eu vou pescar. Porque afinal agora Jesus está lá no céu, está noutra dimensão, eu não sei o que é que eu vou fazer mais da minha vida. E os outros, vamos também. E aí repete a cena. Não pescaram nada aquela noite. Amanheceu, Jesus na margem e diz: tem alguma coisa para comer aí? Não. Lancem a rede. Se repete a cena. As redes voltam cheias de peixe. Quando Pedro e João puxaram as redes e elas vieram cheias de peixe, Pedro pensou: déjà vu. Eu já vi essa cena aqui. Essa cena já é conhecida. E ficou aquele silêncio. Pedro identificou que era Jesus. E o discípulo amado São João, o jovem, mais bocudo, diz o óbvio: é o Senhor. Pedro então, ouvindo dizer que era o Senhor, agarrou a roupa, pois ele estava nu, e atirou-se ao mar. É importante nós lembrarmos o seguinte: aqui tem um dado histórico. Os pescadores da Galileia pescavam sem roupa. Por quê? Porque as longas túnicas que eles usavam não servia para movimentos rápidos de pescador no barco. Então eles tiravam a túnica para poder, com reações ágeis, poder puxar as coisas e fazer. Por que é que Pedro estava nu? Ele não estava numa praia de nudismo. Nu aqui quer dizer que ele estava sem a túnica. Claro que devia ter algum calção, alguma coisa assim. Mas a palavra que São João usa, e São João nunca usa palavras à toa, é para remeter aqui à cena de Adão no paraíso depois do pecado. Quando Adão ouviu os passos de Deus, se escondeu atrás do arbusto, porque estava nu. Mas quem te disse que estavas nu? Foi depois do pecado. Vejam, Pedro, que volta para a sua vida antiga, se vê ali desmascarado. Mas ao contrário de Adão, desmascarado, o que fez? Adão se escondeu atrás do arbusto. Pedro não, se lançou no mar em direção ao Senhor. Eis aí a escolha que você precisa fazer. Você precisa se determinar, fazer essa escolha, compreender que
desmascarado por Jesus, você não deve fugir com vergonha, como Adão. Você deve mergulhar na direção dele, na direção de Jesus, ir ao seu encontro. Ir ao encontro de Jesus, e aqui a grande misericórdia. Vejam, Jesus monta o cenário para levar Pedro de volta ao primeiro amor, levar Pedro de volta para a sua origem, para a sua vocação. Jesus quer recomeçar. E aqui está a dificuldade de muitas pessoas, que não têm a coragem de recomeçar. Eu conheço pessoas que tiveram uma vida de oração, que tiveram longos anos de serviço a Deus, que fizeram muitas coisas, tropeçaram, caíram no chão e passaram grande vergonha, grande fracasso vocacional. E estão paralisadas até hoje, porque não tiveram a coragem de recomeçar. Deus não se cansa de recomeçar conosco. Estamos aqui, o nome desse encontro é Misericórdia Brasil. Deus não se cansa de recomeçar com o nosso Brasil. Daqui a pouco, nós estamos no dia 11 de abril, no dia 22, nós iremos recordar o descobrimento do Brasil. Logo depois, 2 dias depois, a primeira missa no Brasil. Terra de Santa Cruz. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Claro que São Pedro que recomeça não é o mesmo São Pedro de antes. Ele é mais experiente, certamente mais sábio, mas ele recomeça porque ele é mais humilde. Humilde e confiante na misericórdia de Jesus. Vamos lá, em que ponto parou a sua vida? Como está a sua família? Pare de fazer aqueles juramentos que você costuma fazer. Aquele juramento secreto. Votos secretos que dizem, não, agora chega, isso eu não perdoo. Agora chega, agora não volto mais atrás. Agora chega, desisto. Pare com isso. Vamos recomeçar. Jesus cria todo o ambiente para você recomeçar. Jesus quer esse recomeço. Mas é importante que você comece do começo. Pessoas que antes rezavam, já estavam com um nível de oração lá em cima. Quando recomeçam, querem começar lá em cima, outra vez. Mas não vai dar certo, nego. Não vai funcionar. Você quer recomeçar? Começa do Beabá. Começa da oração vocal. Aprende a meditar de novo o que você desaprendeu. Aprende, vai passando e vai crescendo na sua vida de oração. Seja humilde. Muita gente não cresce na vida espiritual por isso. A pessoa tem um momento de oração que foi razoavelmente místico, e a pessoa teve luzes e coisas, não sei o quê. Na próxima oração, o que é que ela quer? Ela quer começar naquele nível lá. Mas não vai dar certo, filho. Baixa essa bola. Seja humilde.
fique nu como Pedro. E vai para o Senhor, vai humilde, vai pequenino. Tem uma santa que o Instituto Hesed nunca ouviu falar, chama Santa Teresinha do Menino Jesus, já ouviram falar? Começa como criança, outra vez. Sendo uma bolinha na mão de Jesus. Não queira recomeçar sendo grande mística, grande místico. Recomeça. Seja humilde. Vamos voltar ao primeiro amor. Padres, diáconos, quantos padres não têm vida de oração porque não têm humildade de voltar a ser como era vocacionado? Nem digo nem seminarista, porque seminarista é um bicho que também já está com certas influências. Volta a ser aquele vocacionado que saiu de casa, apaixonado por Jesus. Lembra aquele rapaz que deixou tudo, que sonhava com a santidade? Lembra desse rapaz? É para ele que você tem que voltar. Humilde, pequeno. Sim, porque a grande tragédia dos católicos de carteirinha, ou seja, o católico profissional, o católico já convertido, não, eu já tenho. O cara está no pecado, entendeu? Está no pecado. Não, mas ele encontra o padre na rua. Ah, padre, eu tenho 20 anos de ministério. Eu servi não sei quantos anos. Aí apresenta o currículo dele. Currículo que não vale nada, porque ele jogou tudo no lixo e voltou para o pecado. Mas apresenta, diante do padre, ele apresenta o currículo dele. Oh, eu fui. Pois é, foi, não é mais. Foi. O problema do católico de carteirinha é que nós somos, vou usar a palavra feia, me desculpem, nós somos cínicos. O que é cínico? Uma coisa é um cético, outra coisa é um cínico. Cético é quem não acredita na verdade. Cínico é quem não acredita na bondade. O cínico é aquela pessoa que se acha crítica, se acha madura, que olha para os recém-convertidos e diz: fogo de palha, já passa, eles vão ver o que é bom para tosse. Não acredita mais na santidade, não acredita mais na bondade. O cínico não crê na bondade. O católico cínico, a religiosa cínica, o religioso cínico, o padre cínico, o diácono cínico, é aquele que vê atos de piedade nos outros e diz, querendo se mostrar, se fazer de santo. Ele não crê na santidade mais. Ele não crê que possa existir um ato sincero de amor a Jesus. Ele deixou de crer na bondade. E o problema do cínico é que ele passa por crítico, por inteligente, por superior aos outros. O cínico olha para os outros de cima para baixo, dizendo assim: isso aí é fogo de palha. Isso aí é fanatismo, já passa. Isso é vaidade, está querendo se exibir, mostrar que é santo. Quem que você pensa que é melhor do que os outros? O cínico foi tão ferido pela vida
e pelos seus próprios pecados. Foi tão ferido pela traição dos outros e pelas suas próprias traições que ele já não crê na bondade, já não crê que a santidade seja possível, já não crê que seja possível amar, já não crê que seja possível ser de Deus. Mas eis a proclamação da misericórdia para os católicos cínicos. A bondade existe e a bondade não desiste de nós. Jesus volta ao velho Pedro e faz o que nenhum de nós faria. Jesus crê novamente em Pedro. Jesus aposta novamente em Pedro. Primeiro, a gente já nem sabe por que Jesus apostou na primeira vez. Por quê? Olha o tipo do sujeito. Estabanado. Faz as coisas, ele faz primeiro, pensa depois. Eu quero andar na água também. Afunda. Aí chega lá o soldado, pega uma espada, decepa a orelha do outro. Pá! Pedro faz primeiro, pensa depois. Como que Jesus apostou num cara desse para ser o chefe da igreja? Se nós fôssemos dono de uma empresa, jamais iríamos contratar esse CEO. Mas a misericórdia é fiel e não desiste de nós. A grande misericórdia de Jesus é uma misericórdia para com Pedro, é uma misericórdia para com você. Porque você começa a enxergar. Eu posso recomeçar. Pois eu quero recomeçar. Nesta Santa Missa, eu digo isso para mim, você diz para você. Eu, Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, diga o seu nome. Vou recomeçar. Eu que sou velho de 58 anos, vou fazer 59. Eu que tenho 33 anos de padre, encarquilhado, envelhecido no pecado, de um sacerdócio vivido sem a santidade que mereceria o sacerdócio. Vocês estão vendo essa casula bonita aqui que eu estou vestido? Deixa eu dar uma voltinha para você olhar. Gostaram? Essa casula aqui, um grupo de padres, amigos, me surpreendeu hoje à tarde com as fotos do Padre Pio dizendo: Padre, nós fizemos uma casula igual do Padre Pio para dar de presente para o senhor. Essa casula aqui está aqui para me humilhar e me lembrar o padre que eu não sou. Que Padre Pio é muito meu amigo, porque eu gosto de Padre Pio, porque ele veio a esse mundo para humilhar os padres. Que quando a gente olha para aquele sujeito e diz: não, eu não sou padre direito, eu não sei o que é ser padre. Sacerdote vítima, vítima de amor. Pois bem, eu, com 58 anos de padre, 33 anos de idade, eu quero recomeçar. Perdão, ao contrário, 53... É o cansaço, gente. As freiras me mataram hoje de madrugada com rosário, a culpa é delas.
33 anos de sacerdócio, 58 de idade. Eu quero recomeçar. Eu quero ser um menino. Lá atrás, que com 12 anos de idade, eu olhei um dia para o Padre José. Padre José Crevacore, que fez nascer a minha vocação. Eu disse, eu quero ser assim. Eu quero ser santo. Eu quero ser de Deus. Quero aprender a rezar. Saí, fui nas edições paulinas, naquela época não tinha Paulos. Paulinas e Paulos eram uma coisa só. Fui nas edições paulinas e comprei a liturgia das horas, que naquela época se chamava-se Oração do Tempo Presente. Comprei a liturgia das horas, cheguei para o Padre José e disse, me ensine a rezar. Disse, não, está muito cedo. Disse, já comprei, não me faça perder dinheiro. Dali para frente, meu apelido era Paulo Breviário. Rezava a liturgia das horas, queria ser santo. Eu quero nessa missa voltar a ser esse menino e recomeçar. Eu quero crer como eu cria na santidade. Quero fazer desta missa uma missa diferente. Uma missa de recomeço. Madres, vamos recomeçar. Vamos começar de novo. Vamos começar como Pedro. Vamos, desnudados com as nossas fraquezas, nos jogar na água. Mas não para nos esconder na moita. Para irmos para Jesus. Bate a poeira do cinismo, tira esse cinismo e creia. Essa casula diz que eu creio no Padre que eu deveria ser. E eu quero sonhar com esse Padre. E você sonhe com aquilo que você deve ser. Você com anos de casado, que já nem sabe mais se ama seu esposo ou sua esposa. Você que já perdeu a pureza, que já perdeu aquela energia juvenil, volte, vamos voltar. Vamos voltar atrás. Vamos crer novamente na bondade. Vamos crer que a santidade é possível, que a santidade é desejada por Deus e Deus não nos pediria o impossível. Ele nos dá o que Ele pede de nós. Como diz Santo Agostinho, dá quod iubes et iube quod vis. Dá aquilo que comandas e manda o que quiseres. Deus nos dá, meus queridos. Hoje, seja a primeira missa do restante de nossas vidas. Hoje, nesta primeira missa do Misericórdia Brasil, de 2026. Decida. Decida jogar fora o cinismo. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar a crer novamente que o amor existe. O amor se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós e nos mostra as marcas do seu amor, as suas chagas gloriosas, para que nós também, chagados, um dia sejamos gloriosos no céu. Que nós também carreguemos alegremente nossas chagas. Carreguemos alegremente nossas dores, para um dia sermos com Ele gloriosos no céu. Creiamos que o amor é possível. Chega desse ceticismo, desta falta de fé na nossa vocação à santidade. Nós somos chamados a ser grandes santos. Deixa eu chegar aqui perto de vocês. Deixa eu dizer para você, olhando nos seus olhos, olhando para você, de verdade.
Meu filho, minha filha, você crê que a santidade é para você? Você crê que Jesus ainda crê em você? Você não crê mais em você, mas você crê que Jesus ainda crê em você? Você está querendo voltar a pescar. Mas Jesus quer que você saia desse barco e se jogue e se lance aos pés dele novamente. Se lance na sua divina misericórdia e marque um recomeço na sua vida. Vamos selar com esta missa essa sua vontade, a vontade de recomeçar. Vamos voltar. Vamos voltar a ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. Eu sei que você está ferido com o cinismo dos nossos irmãos. Nós nos ferimos mutuamente, porque todos nós, os cínicos, são como um porco espinho, um vai ferindo o outro. Nós já nem acreditamos mais em nada e nem em ninguém. Mas Jesus crê em nós. Ele diz: Pedro, tu me amas? Vamos renovar nosso ato de amor a Jesus. Vamos voltar para Ele. Esse convite que Jesus faz a você. Faça desta missa, que nós iremos celebrar sobre esse altar, a primeira missa do resto dos seus dias, da sua nova vida. Amém.